Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a anistia a políticos usuários de Caixa 2. Entrevisto o professor Modesto Carvalhosa, jurista e autor de vários livros referentes ao tema corrupção, dentre eles o livro Negro da Corrupção, que foi prêmio Jabuti de Literatura Jornalística. Muito obrigada, professor. Prazer. Bom, professor, tão surpreendente como aquela tentativa de votar de forma sorrateira o projeto que anistia os políticos que usam Caixa 2 em campanha eleitoral, foi aquela declaração do ministro Gedel Vieira Lima, que não cabe anistia porque Caixa 2 não é crime, uma vez que o próprio Ministério Público pede a criminalização do Caixa 2 nesse projeto das 10 medidas contra a corrupção. Eu quero começar daí. Quero ouvir do senhor para esclarecer de uma vez por todas. Caixa 2 é ou não é crime? O Caixa 2 é crime há muito tempo no Brasil por causa da legislação eleitoral. A lei eleitoral é bem clara no sentido de que se não há declaração dos recursos que são utilizados pelo candidato que é eleito, realmente daí ele é objeto de uma penalização de cadeia, ou seja, ele é preso criminalmente. Quer dizer, não há nenhuma diferença entre esse crime dos demais crimes. O crime existe na lei eleitoral. Ademais, existe como crime contra a Fazenda Nacional. Também a sonegação de dados. Quer dizer, um crime fiscal. Crime fiscal. Se há uma sonegação de dados que devem ser apresentados como recursos advindos para uma campanha eleitoral, doações, se elas são sonegadas da declaração, constitui crime fiscal. Mas que são dois crimes que existem no Brasil há décadas. Portanto, não há nenhuma possibilidade de se sustentar essa ideia desse ministro, no sentido de que não existe crime, portanto não há nada. O que as 10 medidas realmente fazem é que realmente os partidos também serão punidos, inclusive dissolvidos na gravidade da reiteração da Caixa 2. Agora, é muito intrigante, professor, o seguinte, o fato do Ministério Público ter apresentado aquele projeto com as 10 medidas de combate à corrupção e numa delas pedindo a criminalização de Caixa 2. Se já é crime, por que os procuradores de justiça pedem a criminalização do Caixa 2? Não é isso. Quer dizer, nas 10 medidas está dizendo o seguinte: a criminalização daqueles candidatos que não são eleitos também. Porque hoje, pela lei eleitoral, só são criminalizados os candidatos eleitos, que passam pelo escrutínio da legislação eleitoral. Enquanto que, pelo projeto das 10 medidas, também os candidatos não eleitos que usem Caixa 2 também são criminalizados. E mais do que isso, mais importante nas 10 medidas, é que os partidos políticos também são objetos aí de grandes multas, ou se for gravíssimo, como é o caso hoje que nós vemos na Lava Jato, que dá montanha de dinheiro desviado da Petrobras para os partidos, nesse caso os partidos têm que ser dissolvidos. Portanto, não é criminalização de Caixa 2, é criminalização dos partidos e criminalização daqueles que não são eleitos e aumento da pena também dos que são eleitos e não eleitos. Bom, agora eu ouvi que vários líderes de muitos partidos têm expressado que o que é importante nesse debate todo é definir que dinheiro não contabilizado em campanha eleitoral e o que é recurso oriundo de propina, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Que é preciso fazer essa diferença quando se está tipificando como crime o Caixa 2. Aí a minha pergunta: faz diferença a origem do dinheiro que compõe o Caixa 2? Não, porque realmente a questão é a seguinte: o Caixa 2 ele é sempre objeto de um crime com
a participação também daquela pessoa jurídica ou física que dá o dinheiro e que não declara também o dinheiro. E esse dinheiro, o pressuposto, o indício é de que dinheiro também vindo de outros crimes de corrupção, que é o caso típico que se vê no caso da Lava Jato, que todas as doações que foram feitas aos políticos e aos partidos foram feitos com dinheiro de superfaturamento da Petrobras, feitos na Petrobras em contratos de empreitados, contratos de fornecimentos, de serviços, etc. Portanto, o pressuposto da lei é de que sempre a origem do dinheiro em Caixa 2 é uma origem ilícita, de lavagem de dinheiro ou de corrupção ou de outro tipo de crime. Certo. Agora, professor, nós temos vivido momentos mesmo de grandes surpresas e sobressaltos. Ontem, outra surpresa foi aquele mandado de prisão do ex-ministro Guido Mantega, Sim. que 6 horas depois foi revogado pelo juiz Sérgio Moro quando ele soube que Guido Mantega estava no hospital acompanhando a mulher dele, que ia fazer uma cirurgia num tratamento de câncer. Sim. Uma situação complicada, muito Sim. difícil realmente. Aí ele mandou soltar o Guido Mantega. O que eu quero saber, se Sérgio Moro, o juiz, pôde soltar Guido Mantega por uma questão humanitária, era necessária a decretação da prisão dele? Ele constituía uma ameaça de qualquer espécie, um risco para a sociedade? Se manda prender, 6 horas depois manda soltar, ele prendeu por prender? Não, a prisão aí, que é uma prisão temporária, é simplesmente para poder haver a coleta de todos o material que havia no apartamento dele, em outros locais talvez, nos computadores e outros documentos que ele tinha. E ele fornecer também depoimentos a respeito daquelas declarações que ocorreram e que foram a origem, em maio, dessa denúncia. Mas se ele soltou, a necessidade não era imperiosa. Ele soltou porque ele colaborou imediatamente, indo ao apartamento com a Polícia Federal e entregando toda a documentação que ele tinha e se colocando à disposição realmente da Justiça para fazer todos os depoimentos. Portanto, não havia, no caso, já que foram coletados todos os documentos que queriam, todos os computadores, todos os indícios que se esperava obter desse volume de documentos, realmente não havia nenhuma razão diante, inclusive, da circunstância, porque direito penal é sempre circunstancial. Quer dizer, não houve assodamento de Sérgio Moro em mandar prender? Nenhuma, absolutamente não houve assodamento. Houve uma consideração no sentido, realmente, da situação dele, já que ele colaborou, entregou todos os documentos e computadores que precisava, realmente fica para outra oportunidade chamá-lo para depois. Mas que eu acho que a conduta foi correta no sentido inicial e correta no sentido também final do procedimento. Agora eu quero saber também do senhor sobre o Ministério Público, que foi tão criticado no dia da denúncia ao ex-presidente Lula, que foi acolhida por Sérgio Moro e que tornou Lula réu. Mas a forma como o Ministério Público divulgou aquela denúncia, como apresentou aquela denúncia, foi encarada por muita gente, não apenas pelos aliados do presidente Lula, simpatizantes dele, mas por outras pessoas que nem são ligadas ao PT ou a Lula, entendendo que o Ministério Público agiu de forma espetaculosa. No seu entender, houve excesso? Não, o que houve foi simplesmente a observância de um princípio que todo mundo fala e ninguém acredita e ninguém aceita, que é o princípio da transparência. Eles, ao realmente estarem convencidos da culpabilidade do ex-presidente na questão central desse esquema de corrupção, eles tiveram o cuidado de serem absolutamente transparentes na apresentação de todos os elementos indiciários, elementos de prova que eles têm a respeito do assunto. Portanto, ali foi uma homenagem à transparência, devia ser muito mais louvado do que criticado do Ministério Público, ao invés de mandar uma acusação sem explicar para a população a razão de por que fez isso, realmente trazer à população uma explicação cabal por necessidade e por observância da
do princípio da transparência para que todos soubessem das razões e dos motivos e das provas que tinham sido coletadas. Portanto, é observância no sentido da transparência. Acho que foi uma atitude perfeita. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado.